Mugengashi acabou de acabar, mas foi bom até o final. Desde o fim da luta do Light contra a Sasha, até a Ellie subjugando o país dos elfos com os seus dragões em uma cena lindíssima que pra mim foi muito satisfatória. Vemos mais os subordinados dele e o quanto que eles se importam com ele, e um pouco do amadurecimento do próprio Light no final do episódio, com ele revendo seus pensamentos. E claro, não vamos esquecer que eles começaram seus movimentos para salvar a humanidade, para ajudar os humanos. Muita coisa rolou nesse episódio final insano, e hoje eu vou comentar sobre ele com vocês. Eu sou o Diogo e sejam bem-vindos ao Grid Animes. Sentindo o ímpeto de Light, Sasha e Mikhail estão em choque, onde ela continua mandando que o arcanjo faça alguma coisa, tanto que ele até usa uma magia chamada Advento Divino, mas Light está completamente calmo perante tal coisa. Com o balançar de sua lança, o anjo e a magia são despedaçados, e agora quando Sasha toca sua ocarina de novo, os anjos não reaparecem, e a ocarina se despedaça em suas mãos, aumentando ainda mais o desespero dos dois elfos. Tudo que Light fez foi usar um pouco mais o poder de sua lança, e ela apagou a existência dessa ocarina do mundo. E essa lança do Light é muito OP, rapaziada. Sabemos que ela é mais forte que o nível 9999, mas para apagar algo da existência, isso é forte. O Mikhail acha isso um absurdo. Nada deveria ser capaz de destruir um item de classe fantasma, mas essa é a lança de classe Gênesis que pode matar divindades, o Requiem Divino Gangnir. Uma classe fantasma nunca se igualaria a isso, não chega nem perto dos pés disso. E Mikhail vendo isso só ri, achando que Light está falando merda. Primeiro, ele falou de ser nível 9999, e agora que tem um item de classe Gênesis. Mikhail fala que nunca ouviu piadas tão estúpidas antes em sua vida. E Sasha falando que foi sorte que a ocarina quebrou, que não tem nada a ver com o Light. Eles ainda têm o escudo especial, e têm confiança de que não importa quaisquer truques que Light use, eles serão refletidos para ele, porque o escudo é forte. E Light decide colocar isso à prova então, indo direto no escudo com uma vasta sede de sangue, querendo que eles mostrem o que faz os elfos serem tão superiores quanto eles sempre dizem. Ele quer colocar à prova isso. E nesse embate, o escudo é quebrado, mandando os dois voando e caindo no chão. Mikhail acha ridículo, se perguntando como que pode existir um humano assim, perguntando o que ele pode ser se não um mestre. Mas Light lembra ele que foram eles quem julgaram que ele não era um mestre e decidiram descartar ele. Ele diz que Light é uma ameaça muito séria para continuar vivendo, falando que embora ele odeie dar a impressão de que está fugindo, ele precisa reportar a existência do Light para o reino, falando que Light pode se considerar fora do gancho por enquanto, e que eles se encontrarão novamente em outro momento. E então ele tenta usar um item de teletransporte para fugir. E é engraçado isso, ele fala que parece que ele está tentando fugir e que o Light pode se considerar fora do gancho, mas foi ele quem tomou um esculacho neste exato momento. Tudo que ele tentou foi destruído, impedido e quebrado. O Light mostrou a diferença de poder entre eles. Ele fala, não estou fugindo, você tem sorte porque eu preciso reportar a rainha. Mano, esse cara, meu Deus do céu. Esses elfos não conseguem deixar de ser irritantes. Porém, o seu item não é ativado e ele fica com cara de trouxa. E mesmo que ele tentasse várias vezes, ele não funcionava. Eles estão presos, teletransporte não funciona nessa torre. O teletransporte foi bloqueado por um encantamento que Ellie criou. Mas Mikhail não acredita nisso. Encantamentos que bloqueiam o teletransporte não existem. E é certo, não existiam, até que Ellie foi e os criou. A partir do que ela analisou no abismo, ela criou essa interferência mágica, e assim, isso agora está aqui. E vendo que ele não consegue fugir, Mikhail diz que a esperança não está perdida. Os Cavaleiros Brancos vão chegar até onde ele está, e o capitão deles, sozinho, ultrapassa bastante o nível 3000, e ele vai limpar o chão com o Light, porque ele é muito forte. Tanto que ele fala que vai ser bondoso dar uma última chance para Light, e se ele os libertar agora, ele pode viver. Mas Light deixa claro que a ajuda não vem, pedindo para o seu pessoal entrar na sala, e eles entram. E claro, com eles, os elfos que foram pateticamente derrotados são arrastados, chocando tanto a Sasha quanto Mikhail. E seus subordinados, ao entrarem, imediatamente percebem que a mão de Light está sendo consumida por Gangnir, ficando preocupados. Dito isso, Light pergunta o que Mikhail estava falando sobre ajuda e esperança. E é quando Mikhail mostra o que todos nós já sabemos sobre os elfos, que eles são oportunistas e uns merdinhos.
moedinhas. Ele começa a sorrir e diz ser uma proposta para Light, perguntando se ele não quer se juntar a eles para tomar o país dos elfos para si próprio. Não seria fácil fazer isso, mas com o poder de Light e o seu conhecimento político, ele pode graciosamente dar o trono para o Light. Mas Light não está interessado nisso, ele já disse o que quer, ele quer sua vingança e descobrir a verdade. E Mickey, ouvindo isso, pede para sair dali, afinal ele não tem a ver com isso, ele não faz parte do grupo que tentou matar ele e não saber por que eles foram mandados para matar ele não tem a ver com isso, ele lavou as mãos assim ó, valeu, falou. E Sasha ficou chocada com a traição inesperada do seu noivo, perguntando se ele só vai deixar ela pra bosta assim, e é quando ele manda um cala a boca, sua meretriz feia. Não me puxe para a sua bagunça. E sim, ele meteu essa. Ele fala que nunca esteve feliz com o noivado entre eles, e que ela é só uma plebeia imunda com sonhos idiotas de grandeza. E claro, isso quebra o coração de Sasha, fazendo ela virar uma bagunça de lágrimas. E ali eles vão brigando um com o outro, até que Mikhail pergunta se ele deveria matar ela por Light. E é quando Light fala que ele não planeja encostar um dedo em Mikhail, mas a Ellie vai. Ela esteve esperando por isso. Seu sangue estava fervendo de raiva. Ela teve que dar seu máximo para se controlar e não desobedecer Light e fazer uma chacina aqui. A morte de Mikhail vai ser longa e dolorosa nas suas mãos. E Mikhail tenta amenizar a situação, falando que não, calma, agora ele entende a grandeza de Light como o Deus onipotente, onisciente que reinará supremo que ele é, falando que ele é belo, majestoso, enchendo o papinho ali. E aí ele fica feliz por entender a grandiosidade de Light, mas nesse caso, apenas usar a boca não serve. Ela vai cravar em cada fibra do ser dele respeito por Light, onde ele tentou fugir, mas foi pego pelos espinhos de Ellie, sua magia o prendendo e até mesmo o amassando. E aqui então, ela começa a olhar a mente dele com sua magia, e enquanto ali no fundo ele sofria nas mãos de Ellie, agora chegou a vez da Sasha. E vendo que não tem escapatória e só desespero, Sasha começa a falar dos tempos antigos, como ela ajudou Light, limpou ele, foi legal com ele, os velhos tempos. Mas Light sabe que nunca foi verdadeiro. Ela sempre pensou nele como inferior e aproveitou, curtiu a visão dele sofrendo. Ele nunca poderá esquecer o que viu e ouviu naquele dia. E então ela começa a falar um monte de coisas em seu desespero. Culpar os outros, falar que não poderia ir contra eles, que a culpa não é dela, que tudo aconteceu, mas que ela é inocente. Até que ela apela para o fato de que Light tinha uma paixão por ela no passado, começando a tirar suas roupas e falando que ela também teve um negocinho ali por ele, e que ela não se importa em ficar mais íntima dele agora, é só ele não matar ela, implorando por perdão. E isso faz a Yuki ficar pé da vida. Não só Sasha se recusa a aceitar seus pecados, mas ela espalha amor falso, insultando seu mestre ao pensar que ele seria idiota e estúpido ao ponto de ser seduzido por travessuras na cama para evitar falar algo mais forte. A Yuki quer deixar suas bestas comerem Sasha viva, então reviver o corpo dela e a curar perfeitamente, para que então ela repita o processo de novo e de novo. Mas Light para ela, porque Sasha é dele. Tanto que ele fala que ela pode relaxar, ele não vai matar ela. Ele primeiro precisa aprender sobre toda a verdade e decidir qual que é a melhor maneira de usar seus poderes. Até que isso aconteça, ele vai manter ela viva, enquanto ela sofre a pior dor que ela pode sequer imaginar. Ela vai ter a companhia de Garou nas profundezas das trevas do abismo. Mas claro, antes disso tem algo que ele esqueceu, e ele atira uma flecha na coxa dela, assim como ela fez com ele antes. E então ele manda que Mera cuide do resto, e Mera com suas quimeras capturam Sasha viva, enquanto ela implora por piedade, falando qualquer coisa para sair dali, que Light ignora. E logo então ele desmaia no chão, pensando que ele estava disposto a sacrificar os seus 2 braços para sua vingança, mas realmente é pesado. Mas antes de perder a consciência, ele reinstalou o selo de alma em Gungnir, parando o poder da lança de ser prejudicial. E com isso voltamos para o fundo do abismo, com Ellie e a Yuki na zona estando do lado de fora do seu quarto preocupadas com ele, não sabendo se ele vai se recuperar, qual é o preço que a Gungnir vai cobrar do seu corpo. Depois de passar 3 anos usando gacha infinito continuamente no abismo, Light só conseguiu uma carta de raridade extra, que é a Gungnir. Nem ela e nem Mei conseguiram analisar ela, aprendendo apenas que ela possui um imenso poder dentro de si. Por causa disso, Light, Ellie, Mei e a Yuki usaram suas almas para selar os poderes da lança. E hoje
hoje ele cancelou um desses selos para usar ela como arma. E por causa disso, o que vai acontecer com Light é desconhecido para elas. A única coisa que elas podem fazer agora é esperar pelo melhor, assim como todos os outros no abismo estão fazendo. Logo, nós temos Light acordando com Mei ao seu lado, onde ela está bem preocupada com ele, pedindo que ele descanse mais. Onde aqui nós teríamos meio que um momento desabafo dela. Ela sabe sobre o quão importante a vingança dele é, mas todos aqui se importam com ele, ficam preocupados com ele. Ela quer que ele permita que eles ajudem ele, que ele não carregue tudo isso sozinho e acabe assim caído, que ele se machuque, que ele se fira ou que ele se vá, falando que todos estão sentindo basicamente. E então passamos para o país dos elfos, com os altos escalões recebendo notícias de que todo o contato com os Cavaleiros Brancos foi cortado. Porém, a rainha se nega a sequer pensar que seu filho possa ter perdido, afinal ele é o elfo mais poderoso de sua raça. Mas já fazem 2 dias que eles perderam contato. Logo chega outro relatório, dragões estão voando até o país, um grande bando de dragões, centenas deles, com Ellie montando em um. E logo eles chegam na capital e cercam o castelo, e Ellie então usa sua magia para fazer sua voz ressoar na cabeça dos altos escalões. Ela disse que é a bruxa da torre e que alguns dias atrás um grupo de intrusos entraram nela. Os tolos se chamaram de Cavaleiros Brancos e aquela está exigindo que os chefes, os superiores deles, se encontrem com ela, senão ela vai acabar com seu país. E ela demonstra isso ao limpar o horizonte do país com o sopro dos dragões, falando que se em 3 minutos eles não forem ver ela, isso vai acontecer com a própria capital. E os orgulhosos elfos estão desesperados aqui. Quando ela pousa no castelo, os guardas a cercam com suas lanças e a rainha vai em pessoa. E aqui ela tenta falar arrogantemente com a Ellie, falando sobre o quão desrespeitosa a bruxa tem sido, mandando que ela tire suas bestas e saia do seu território. Mas para Ellie foi o povo dela que entrou sorrateiramente em sua torre. E a Ellie aqui vai cortando a rainha, perguntando por que aqueles inúteis foram para sua torre, tratando eles como se fossem ladrões em busca do seu conhecimento e do seu tesouro. Onde com a rainha negando, Ellie fala então que ela vai olhar suas memórias, a sua mente. E quando os guardas vão proteger a rainha, todos eles são empalados por espinhos de madeira que nasceram ao redor de Ellie, formando árvores amaldiçoadas, árvores que crescem chupando sangue. A rainha em choque tenta correr, mas é capturada pelos espinhos de Ellie, e é então que ela olha as memórias da rainha com a sua magia. E a rainha não estava errada, eles não eram ladrões, mas em suas memórias, Ellie viu muito racismo contra a raça humana, em um ponto onde ela ficou bem irritada. Logo Ellie ordena a ela, a rainha dos elfos, que a partir de agora, todos os humanos que são escravos nesse país deverão ter suas liberdades concedidas. Ela não está mais permitida tratar humanos como escravos, e qualquer um que proteste ou interfira quanto a isso virará comida para os seus bichinhos de estimação. Ela declara aqui e agora que essa será a autonomia absoluta da raça humana. Com Light no abismo, ouvindo as notícias de que a declaração de autonomia já foi feita. Como resultado, pessoas de nações de todo o mundo estão indo em direção à torre, e Light, agora recuperado, decide dar uma olhada nas coisas, aproveitando para acalmar seus subordinados que estavam preocupados com ele. Ao redor da torre, os humanos que se reuniram estão bem felizes, brincando, cultivando, trabalhando, vivendo de forma honesta e, é claro, saudável. Até agora, mais de 5.000 humanos foram libertos, incluindo o país dos elfos e algumas nações vizinhas. Eles estão trabalhando para cultivar a área ao redor da torre, para que eles possam viver de forma autônoma. E Light diz que ele estava convencido de que se a verdade fosse algo distorcidamente maligno, ele ia queimar esse mundo, destruir tudo em uma paisagem infernal. Mas agora ele se sente diferente. Ele prefere proteger o mundo do que o destruir. A discriminação era o problema, não o mundo. E então, depois de acabar sua vingança, já que isso não é negociável, ele vai acabar com todos eles. Ele vai fazer do mundo um lugar onde todos possam viver felizes em paz. E as 4 estão ali para o ajudar e o seguir. Mas claro, não pense que Light está falando em ser bom com as outras raças. Não é isso exatamente. Todos aqueles que merecem ser exterminados serão exterminados por ele. Ele mesmo ainda não sabe se ele vai trazer bênção para esse mundo, ou se todos vão ser afogados em desespero e morte. Ele ainda não descobriu o que ele vai fazer. Mas ele pensa que, com a ajuda dos seus amigos, pelo menos o caminho certo ele vai achar, independente de qual seja. E com isso, Mugen Gacha acabou. Uma bela primeira temporada, eu digo. Sem sombra de dúvidas, foi o anime que eu mais gostei de assistir nessa temporada. Eu ter comentado sobre todos os episódios aqui no
canal é a prova disso. Agora, me digam aí o que vocês acharam. Se estão animados para a próxima temporada, se gostaram, se querem mais. Porque eu digo que essa obra já tem conteúdo para no mínimo mais 3 temporadas, e a Light Novel ainda está lançando, então vai ter mais. Mas me diga aí sua opinião que eu quero saber ela. E se você quiser continuar vendo o Mugen Gacha, mesmo com o anime tendo acabado, nesse vídeo tem conteúdo que você pode gostar, então assiste aí que tá bem legal. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, e deixar o gostinho embaixo para apoiar o meu trabalho. Agora, eu fui.